Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Você tem que entender que o projeto está só começando, mas você tem que entender que a torcida faz parte do futebol. Então, o Corinthians vai começar a arrancada nesse jogo. É nesse jogo. E eu conto com você, torcedor do Corinthians. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast número 5 do Correio Brasiliense no Brasileirão 2023. Episódio 5, projetando a rodada 4 do Brasileirão. 4 de 38, tá avançando. Lembra que eu falei da barrinha de download? Aquela barrinha de download que vai a 100, mas que no Brasileirão não tem ido a 100. Às vezes precisa chegar só a 88, 89, 92 pra gente saber quem é o campeão. A barrinha de download nesse ano vai até 3 de dezembro. Até lá, é a data limite para conhecermos o campeão brasileiro de 2023. E a gente está aqui novamente para discutir a rodada passada, o que aconteceu no meio de semana, mas principalmente projetar o que vem por aí na quarta rodada. Eu estou com os meus colegas do Correio Brasiliense, Editoria de Esportes, Paulo Martins, Vitor Parrini e Danilo Queiroz. Olha só, quero começar com o seguinte desafio para vocês. Esta mesa aqui disse no dia do Guia do Brasileirão, foi quando a gente apresentou, vai começar o Brasileirão, o Correio Brasiliense fez aqui um guia bacana, tem as odds de quem vai conquistar o título, blá blá blá. A gente, no programa, falou das SAFs. E nós fomos unânimes, não teve um aqui, se tiver vai estar mentindo. Não teve um aqui que falou que alguma SAF seria campeã neste ano da Série A. E nós temos... Não vai ser? Danilo já está começando bom. Já está começando aqui. Bom, só para lembrar... Eu concordo com ele. Só para lembrar, antes do pau quebrar aqui, as SAFs são Botafogo, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Bahia e tá faltando um... Cuiabá. Uhum. Esses 5 times hoje, porque até o fim do Campeonato Brasileiro, é possível que nós tenhamos mais times virando SAF aí no decorrer do campeonato. Mas desses 5, um lidera o campeonato. O Botafogo de Futebol e Regatas, que derrotou o São Paulo, derrotou o Flamengo e quem mais? Derrotou também o Bahia. O Bahia, exatamente. O Bahia fora de casa. São Paulo, no Newton Santos, não chama estádio de Engenhão. O maior ídolo da história do Botafogo é Newton Santos, ou enciclopédia. Então, o Botafogo ganhou do São Paulo, depois ganhou do Bahia, lá na Arena Fonte Nova, e depois ganhou do Flamengo por 3-2 na semana passada, inclusive com um jogador a menos durante boa parte do jogo, ou seja, do segundo tempo, na verdade, quando o Botafogo perdeu o Fábio, se eu não estou enganado. Rafael, são os gêmeos. O Rafael perdeu, o Fábio joga no Grêmio. Perdeu o Rafael expulso. A minha pergunta para começar, o Botafogo será campeão? Vai se sustentar na liderança? Puta, não. Eu só tem um palavrão aqui pequenininho sem querer aqui. O Ben já vai cortar. Não vai, velho. O Botafogo não vai. Excelente. Por que não vai, Danilo? Vamos lá. Campeonato ainda. O Botafogo, a gente até falou no último podcast que o Botafogo ainda nem é aquele time que o torcedor quer que seja, né? Embora tenha jogado bem contra o Flamengo. Ontem já empatou com a LDU, né? Na Sul-Americana, enfim. O Botafogo ainda precisa de muita coisa ainda para conseguir brigar por título, que são 38 rodadas, né? Como você falou, a barrinha de download vai avançando devagar, falta muito ainda. Parrini? É muito cedo, né? Exemplo disso, o Vasco do Ramonismo, que também chegou a ser líder do Campeonato Brasileiro e caiu, foi rebaixado. Eu lembro uma vez que eu acho que o Santa Cruz começou o campeonato assim... 2016. Sensacional, grafite fazendo gol pra caramba. Segunda rodada fez... Keno. Isso, Keno também. O volante João Paulo, que inclusive jogou no Botafogo depois, né? Fez 4-1 o Santa Cruz naquela segunda rodada contra o Cruzeiro no Mineirão. E caiu depois, né? Ou seja, era justamente o que o Danilo tava falando. O time que empata com a LDU vai ser campeão brasileiro? Não vai. E vale destacar também que são 3 vitórias que cada um tem um contexto diferente. Eu tô falando que o Botafogo joga mal. O Botafogo não joga mal. A questão é que ganhou de um time do Bahia que tá no começo de trabalho ainda, do Renato Paiva, que não acertou direito no estadual e na Copa do Nordeste, apesar de ter sido campeão estadual, que o Campeonato Baiano foi até mais fácil que o Bahia esperava esse ano. Ganhou do São Paulo, que tava ali em crise com o Rogério, aquela coisa toda, quase caindo. E ganhou do Flamengo no começo do trabalho do São Paulo. Coisa que o Inter também fez e que o Racing, apesar de estar na pior fase com o Fernando Gago, conseguiu empatar no meio da semana pela Libertadores.
Agora contra o Atlético Mineiro, mais um trabalho que tá no começo, que é o do Eduardo Cudê, ou seja, os começos de campeonato pode ser brilhante pro Botafogo, pode dar uma base de pontos, mas não significa luta lá pela frente. Quando pegar um Fluminense, um Palmeiras, talvez até um Internacional, times com trabalhos um pouco mais sólidos, com algo mais consistente, aí pode se complicar. Eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante nesse duelo entre Botafogo e Atlético Mineiro. Mais à frente a gente vai falar sobre todos os jogos. Mas Botafogo e Atlético Mineiro, Danilo, tem um duelo interessantíssimo. O astro do Atlético Mineiro é o Hulk, paraibano de Campina Grande. E o astro do Botafogo é Tiquinho Soares, paraibano de Souza. Interessante esse duelo entre dois jogadores paraibanos bons de bola e ídolos, né? Os caras atraem muito, eles têm uma vibe muito boa e conseguem atrair fãs, né? O Tiquinho tem isso no Botafogo, né? O Botafogo, apesar de já ser SAF há algum tempo, já ainda não tem aquele ídolo, assim, aquele cara que chegou e resolveu, como o Hulk no Atlético. Em comum Mineiro. Também, Danilo, jogaram no Porto, né? Jogaram no Porto os dois, e também em comum, é como se fosse aqui em Brasília, né? São jogadores que saem da Paraíba, vão para outros lugares, porque o futebol paraibano também tem lá o Campinense na Série D, né? Ele não tá igual a gente aqui em Brasília, daqui a pouco a gente vai falar de Série D também. Acho que o Botafogo tá na Série C. Botafogo da Paraíba também na Série C, mas enfim, é um futebol que tá numa divisão inferior, né? Não tá nas cabeças do futebol brasileiro, mas é legal a gente ver essas duas referências em campo. O Hulk tá voltando à boa forma dele, né? No jogo contra... No último fim de semana, fugiu que é o adversário do Atlético. Foi contra o Paranaense. Aliás, ele fez um golaço. Fez um golaço, jogou muito bem. Ele tava até machucado, era dúvida pro jogo. Deixei ele fora do cartola por causa disso. Era dúvida, mas ele foi lá, fez 2 gols, jogou bem pra caramba. O Tiquinho também contra o Flamengo jogou muito bem. 2 gols, né? Muito legal de ver. Ambos fizeram 2 gols no fim de semana passado. Os dois fizeram 2 gols. Exatamente. Eu vou até pedir pro Parrini conferir pra mim, pra ver se eu não falei besteira, mas acho que o Hulk é de Campina Grande e o Tiquinho acho que é de Souza, se eu não tô enganado. Qualquer coisa a gente corrige até o fim do... Vai ser um clássico de atacantes do sertão paraibano, né? Exatamente. E o Hulk é impressionante, embora no meio de semana ele tenha sido salvo pelo Igor Gomes na Libertadores, né? O Hulk perdeu um pênalti na partida do meio de semana pela Libertadores contra o Alianza do Peru. Mas o Igor Gomes, revelado pelo São Paulo, e aqui, que agora tá tentando um recomeço ali no Atlético Mineiro, fez os 2 gols da partida e conseguiu dar a vitória ao Galo. Ele nasceu em Souza mesmo? Isso, Tiquinho Souza e o Hulk Campina Grande. Exatamente. A Paraíba sendo representada nesse jogo, belo jogo, em que o Botafogo defenderá a liderança no estádio Newton Santos. E por falar no Botafogo ainda, um detalhe curioso sobre a classificação do Campeonato Brasileiro. O G4 hoje, Paulo, Vitor e Danilo, é composto, olha que curiosidade, pelos 4 técnicos mais estáveis da Série A do Campeonato Brasileiro no momento. Então, assim, inclusive neste momento em que nós estamos gravando, a gente está gravando aqui no dia 5 de maio, sexta-feira, véspera do início da rodada, o Corinthians apresentou oficialmente, é até uma loucura isso do futebol brasileiro, né? O Vanderlei Luxemburgo já estreou. E foi apresentado estreou depois. Perdendo, mas foi apresentado nesta sexta-feira. Faltou tocar a sirene, né? A sirene geralmente toca para grandes jogadores que reforçam o Corinthians, mas acho que o Luxemburgo até merecia por ter sido campeão brasileiro em 98 pelo Corinthians. Mas o Vanderlei Luxemburgo foi apresentado. E aí, na primeira rodada, Parrini, quem era o técnico do Corinthians? Fernando Lázaro. Na segunda? Cuca. Na terceira? Foi... Danilo contra o Palmeiras. E na quarta rodada, meus amigos, na quarta rodada, o Corinthians será comandado pelo Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que, parafraseando o presidente Lula lá, quando ele assumiu em 2002, e ele dizia aquela frase que pegou: nunca antes na história do Campeonato Brasileiro um clube foi comandado em 4 rodadas diferentes por 4 técnicos diferentes. Então são 4 técnicos diferentes o Corinthians. O Corinthians enfrenta na segunda-feira. O Corinthians vai jogar o Fortaleza na segunda-feira. Jogo em São Paulo? Em São Paulo. Na Neoquímica Arena, em São Paulo. Bom, o Corinthians teve 4 técnicos diferentes. E nesse mesmo período, os 4 técnicos mais estáveis do país estão na liderança. O que parece pra vocês isso? É uma mera coincidência ou realmente o tempo de trabalho pode ser relevante para determinar não somente o título, porque somente um será campeão, mas para determinar ali uma briga por Libertadores, um campeonato um ano mais estável? O que vocês acham?
Eu acho que agora é coincidência, porque é um campeonato ainda no início. Parrini, só completando, o primeiro é o Luiz Castro, do Botafogo. Isso. O segundo colocado é o Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, que também está há bem mais de um ano no cargo no Fortaleza. Completou 2 anos nessa última semana. Exatamente. O Abel Ferreira, do Palmeiras, que empilha títulos, também já vai mais de 2 anos no cargo. Sim. Chegou durante a pandemia ainda, ali no fim de 2020. Já chegou ganhando a Copa do Brasil. E o quarto colocado é Mano Menezes, que talvez seja o desses 4 aí, o que está no cargo há menos tempo. Porque... E o Mano sondado pelo Corinthians, né? Exato, Sim. que foi sondado pelo Corinthians, mesmo assim ele resistiu e ficou. Então esses 4 são os técnicos mais estáveis da Série A, ocupando as 4 primeiras colocações. Então eu sigo ouvindo a opinião de vocês. Eu acho que ainda é mera coincidência, mas é uma coincidência boa. Exemplo, o Botafogo tá na liderança, acho que ninguém esperava, e também acredito que o Botafogo não vá sustentar. Mas é um bom indicador que o tempo de trabalho realmente faz a diferença num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro. Você vê, o Palmeiras, com certeza a gente vai ver o Palmeiras entre os 4 primeiros. O Fortaleza é difícil imaginar fora do G6. O Botafogo, que pode ser a grande surpresa, não pelo técnico, mas pelas peças, né? Eu acho que ainda é mera coincidência. Tem um outro nome também que tá prestes a completar 1 ano no cargo e que é um nome forte, que inclusive você citou como odd de campeão brasileiro, Fernando Diniz. Fernando Diniz. Ele que era o cara conhecido como aquele cara de ciclos curtos, joga maravilhoso, aí depois no terceiro jogo tropeça contra um time pequeno e depois vai embora. Mas é um cara que tá completando quase 1 ano no Fluminense, e a gente vem falando, não só a gente aqui no Correio, mas todo mundo praticamente no país, que o Fluminense joga o melhor futebol. Ou seja, continuidade é uma das peças fundamentais, uma das configurações para um time ir bem no Campeonato Brasileiro. Requisito, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Ou seja, tem um pouco a ver com isso. O próprio Vojvoda, a própria fase, melhor dizendo, do Fortaleza é um pouco pelo trabalho do Vojvoda, montando o time, trazendo jogadores, inclusive jogadores de fora para essa montagem da equipe. O Lucero, atacante argentino, foi um dos reforços pedidos pelo Vojvoda. Então, esses trabalhos mais seguidos, com certeza, tem a mão do técnico, e no Campeonato Brasileiro faz toda a diferença. Agora, Danilo, se você pegar os últimos campeões, 2022 o Abel Ferreira foi o técnico de ponta a ponta do Palmeiras. Em 2021, o Cuca foi o técnico do Atlético Mineiro no Brasileirão de ponta a ponta. E aí a gente tem uma exceção, que é o Clube de Regatas do Flamengo. Talvez seja o único clube, hoje no país, que consegue arrumar o time com o carro andando e ainda ser campeão. Porque em 2019, o Jorge Jesus chega no meio do caminho, com o bonde andando, arruma o time e é campeão. E em 2020, o Rogério Ceni também pega um Flamengo bagunçado e é campeão. Em 2018, a gente vai para 2018, o Luiz Felipe Scolari foi do início ao fim também do Campeonato Brasileiro. Em 2017, o Fábio Carille vai do início ao fim. O Filipão chega na metade do primeiro turno, o Roger Machado ainda era técnico. Ainda era técnico. Então também é uma exceção. Em 2016, o Cuca, sim, também do início ao fim, de ponta a ponta. E aí a gente pode ir indo mais para trás, 2015 o Tite, de ponta a ponta. 2014, 2013, o Marcelo Oliveira, de ponta a ponta. Talvez o Flamengo, desses clubes todos, seja o único que tem essa capacidade de se reorganizar no meio de uma bagunça, no meio de uma confusão, como diz o Vanderlei Luxemburgo, e consegue ser campeão, né? O Palmeiras também é uma exceção, a gente lembrou, mas o Flamengo conseguiu isso 2 vezes. Você acha que o Jorge Sampaoli vai conseguir? Então, o Flamengo ele normalmente é um caso difícil de explicar em qualquer sentido, né? O Flamengo teve, 11, 12 técnicos de 2019 pra cá. É muita coisa, o time tá sempre se reconstruindo, começando um trabalho novo. O Jesus, todo mundo fala, óbvio que ele deu muito certo no Flamengo, teve mais títulos do que derrotas. Mas não é todo mundo que lembra que quando ele chegou, ele teve, uns 15 dias pra trabalhar livre, porque tinha Copa América, tava parado o campeonato. Inclusive era transmitido o treino dele na Gávea. Sim, teve até que viralizou lá o "tá mal, Arão", não sei o que lá, que ele falou do Ilharão, e depois o Arão virou um dos maiores jogadores do Flamengo, daquele Flamengo. O Ceni, eu não tenho memória se ele teve um tempo depois pra treinar, talvez sim, por causa da pandemia. Ele chegou o Domenech. Já foi com o campeonato em andamento. Então o trabalho dele já é uma coisa diferente. Ele realmente conseguiu, com o bonde andando lá, já tinha caído da Libertadores também, né? Teve isso. Caiu da Libertadores, da Copa do Brasil. O São Paulo tem isso aí. Ele tem Libertadores, que o Flamengo, por mais que esteja mal, vai classificar para mata-mata. Tem a Copa do Brasil, né? Que agora a gente não sabe, vai pegar o Fluminense, tá ajeitado. E tem o Brasileiro. O Flamengo não tem tempo pra treinar. Vai ter uma semana aí, acho que
do dia 15, É alguma data coisa FIFA, assim. data FIFA. Data Tem, FIFA. tem data FIFA agora em junho, né? Uhum. E o Flamengo tem, todo mundo vai ter esse tempo. Mas eu acho que é em maio, eu acho que é em maio. Enfim, vai ter uma semaninha aí, tá até próximo. Acho que faltam umas 2 semanas, depois eu vou até checar aqui pra A passar próxima certinho. semana tem Copa do Brasil. É, Ou melhor tem dizendo, Brasileirão. tem Brasileirão no meio da semana. Vai ser a primeira rodada de meio de semana do Brasileirão, inclusive. Aí depois fica uma livre. E Isso. aí que... Uma livre e depois a volta e das depois oitavas. a Copa do Brasil. É. Isso. E aí que ele vai ter tempo pra tentar organizar o time, né? Vai ser, sei lá, 9 dias. Tem sempre uma folguinha, vai ser uns 7 dias livres. Mas é isso, o Rogério sim conseguiu fazer um trabalho do Flamengo com o bonde andando. O Jesus, ele teve um tempo pra implementar um início de filosofia que depois com os jogos foi... que ele também começou perdendo. Perdeu o Premelec, tomou 3 do Bahia em Salvador. E o São Paulo ele tá começando mais ou menos nessa mesma toada aí. Ele precisa de um tempinho, né? Não tem como ele botar o padrão dele sem treinar. Por falar no Jorge Sampaoli ainda, eu acho que o Jorge Sampaoli tá ali no limite de enfrentar a primeira grande resistência da torcida com ele. Por quê? Ele pode completar nesse fim de semana 3 jogos seguidos sem vencer. Não conseguiu ganhar do Botafogo, cedeu o empate pro Racing na Argentina, e o Atlético Paranaense não é um adversário que deixa a torcida do Flamengo otimista, soltando fogos, porque vai conquistar pelo menos um ponto dentro da Arena da Baixada. O Jorge Jesus conseguiu vencer lá recentemente, o Dorival Júnior numa semifinal de Copa do Brasil, aquele golaço do Pedro. Sim. Isso é raridade, não é a normalidade, nem é o novo normal do Flamengo dentro da Arena da Baixada. E o Atlético Paranaense, por exemplo, agora vem de uma vitória de virada na Libertadores, na quinta-feira, contra o Libertad, se eu não estou enganado. Jogo 2-1. Então o Atlético Paranaense é um time muito montado, é um time que fora de casa é uma brisa, mas dentro de casa é o furacão e consegue jogar bem. Eu quero colocar um tema sobre o Jorge Sampaoli aqui, não somente sobre o Sampaoli, mas sobre o time do Flamengo, que é o seguinte: eu estava fazendo um levantamento, eu vou até subir depois esse post no blog. O Flamengo, somando contra o Botafogo e contra o Racing, o Flamengo, o elenco mais caro do Brasil, o elenco mais caro da América Latina, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Copa do Brasil, somando o tempo, o Flamengo jogou 100 minutos. 100 minutos com um jogador a menos, contra o Botafogo e contra o Racing. O Botafogo não é o principal time do Brasil. Com um jogador a mais, né? Com um jogador a mais, desculpa. Sim. Um jogador a mais, obrigado pela correção. O Flamengo jogou com um jogador a mais contra o Botafogo e contra o Racing. Somando o tempo com um jogador a mais, dá 100 minutos. Então é mais ou menos um jogo e mais 5 minutos de acréscimo em cada tempo. Hoje em dia é um jogo. É um jogo, né? exatamente. Um jogo completo. E mais uma prorrogaçãozinha. Um terço de prorrogação. Então, assim, o que acontece com o Flamengo? É a falta do Arrascaeta, tá faltando o capricho do Gabriel Barbosa. O time realmente não sabe, não tem movimentos treinados, capazes de furar um bloqueio defensivo, ainda que seja com 10 jogadores. Eu entendo. Uma das maiores vitórias que eu vi na minha vida foi aquela do Barcelona contra da Internacional contra o Barcelona na semifinal da Champions League de 2010. O time da Internacional, comandado por José Mourinho, teve jogador expulso, se eu não me engano, o Thiago Motta. E, cara, mas resistiu bravamente dentro do Camp Nou. O Piqué ainda chegou a fazer um gol. Mas uma vitória daquelas assim inesquecíveis. Se você gosta de futebol, se você é fã de defesa em vez de ataque, assista essa partida que é uma aula de defesa do José Mourinho. A gente entende que um time com um jogador a menos é capaz sim de se defender. Agora a gente tá falando de dois, e que não são assim, não é a Internacional de 2010 do Mourinho, é o Botafogo, que é um time modesto ainda, é um time em evolução como o SAF. E o Racing, o Paulo acompanha melhor o futebol argentino do que a gente aqui. Não é também esse time, é o River Plate. O Fernando Gago vive a pior fase à frente do Racing. E o Flamengo não conseguiu, em 100 minutos, empatou com o Botafogo e cedeu o empate pro Racing, tá na mesa. O que acontece com esse Flamengo? Tem mais uma pergunta pra você, Vitor Parrini. Jorge Sampaoli necessita de 7 reforços? Acho que não 7. Flamengo, acho que o principal fator é a falta de confiança do elenco. Assim, é inegável a qualidade, o material humano que o São Paulo ele tem à mão. O treinador que o Flamengo tem, acho que toda a equipe do Brasil, ou até da América, gostaria de ter o São Paulo. Mas acho que falta confiança. A gente vê pequenas jogadas, assim, exemplo, o Gabigol perdeu um gol debaixo da trave.
Tudo bem que era com a perna direita, que não era com a boa dele, mas, pô, ele é centroavante, né? Ele precisa estar Sim. pronto pra definir nessas oportunidades. Você viu, o Flamengo contra o Racing já tinha tomado o empate. Fabrício Bruno foi dar uma recuada pro Santos, assim, bobeou. Foi salvo pela trave. Então, assim, você vê pequenos erros, pequenas jogadas que estão minando o Flamengo no jogo a jogo. Acho que é um pouquinho da falta de confiança, o trabalho mental. Com certeza o Jorge Sampaoli tá dando uma dura nos caras, mas eu acho que tá faltando também um pouco deles estufarem o peito e falar, não, nós somos o Flamengo, a gente tem que ir pra cima. A incapacidade de se impor, né? Ele fala, o Jorge Sampaoli, a palavra que mais tem repetido nas coletivas é contundência. E o Flamengo não consegue ter essa chamada contundência, impressionante. Claro. E também tem um outro ponto que o São Paulo tem batido muito na tecla nos treinos, inclusive isso foi um dos vídeos, né? Aliás, acho que foi o primeiro vídeo dele como técnico do Flamengo, que é coisa de respeito à bola. É uma coisa que o São Paulo tem batido na tecla que o Flamengo não tem feito, sobretudo contra o Racing. Exatamente. Se você deixa o Racing sem a bola, não tinha qualquer risco. O Flamengo ali, tudo bem que vai falar, apesar da expulsão do Wesley, que pelo segundo jogo seguindo, inclusive, vamos dizer assim, prejudicou o Flamengo, né? No primeiro contra o Botafogo com um pênalti no primeiro tempo e depois com essa expulsão contra o Racing, que depois num golaço do Oroz de falta. Mas apesar de tudo isso, o Flamengo segue sem respeitar a bola. E o São Paulo também tem uma parte dele na culpa em não deixar, por exemplo, o Everton Ribeiro jogar um pouco mais, que ele saiu cedo no segundo tempo. E aí tomou um empate. Cadê o Pedro em campo? Já saiu. E pra mim, eu comentava com o Danilo que eu achei um absurdo ele colocar Arrascaeta e Bruno Henrique de uma vez num jogo daquela intensidade. Sim, e uma assistência quando o estádio tava pulsando, não Claro, ia dar certo. O Arrascaeta chega a perder uma bola ali no finalzinho. Eu tava revendo, eu tenho essa mania de chegar em casa, eu vou rever o jogo pra escrever minhas análises. Eu tava vendo o jogo do Flamengo de novo. No finalzinho, eu nem tinha dado conta enquanto a gente fechava ali, eu só tava dando uma olhada, uma espiada na televisão. Mas o Arrascaeta perde uma bola, quase gera um contra-ataque ali no finalzinho do jogo, mas ele ainda consegue dar um carrinho e recuperar a bola. Aquele jogo não tava pro Bruno Henrique e o Arrascaeta. A intensidade estava muito alta do jogo. Já tava Até pro Wesley, né? Também. Até pro Wesley. O Wesley entrou em outro ritmo, Exatamente. Né? Isso é verdade. Danilo, um detalhe curioso que os setoristas do Flamengo traziam ontem é que o Jorge Sampaoli, o time do Flamengo voltou pro Rio de Janeiro e todo mundo ficou concentrado. Não liberou ninguém para ir para casa. Então faz muito tempo que não acontece isso no Flamengo. Então, você acha que ele está considerando, a comissão técnica do Sampaoli está considerando que o elenco está desleixado na parte física e precisa se concentrar mais, cuidar mais do corpo para entrar em forma? Se correr menos que ele vai cortar. Porque o São Paulo corre muito. É porque você enjaular Gabriel Barbosa, você enjaular Bruno Henrique, esses medalhões todos... Já deu problema tem que ter com o Gerson, né? Lembro até do caso do Ronaldinho em 2011, falando que concentração era um saco. 3 meses depois ele ter dormido com a mulher na concentração. Se eu não tô enganado, me corrijam. O Flamengo chegou no Rio, foi pra concentração e de lá só sai pra viajar pra Curitiba e enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Ele precisa de tempo, né, velho? Ele precisa dar um jeito de pegar esse time, amarrar nas ideias dele e pensei que fosse amarrar dentro da concentração. Não. A concentração no estilo de jogo desse... De novo, não dá. Porque o Flamengo jogou ontem, quinta-feira. Hoje é um dia perdido porque o time basicamente não treina, né? Não tem como o time treinar. Amanhã viaja. Tem que recuperar. Amanhã viaja. Não vai ter treino muito também. Quais são as armas que o São Paulo tem, a não ser pegar esse time, deixar todo mundo junto, tentar na ideia, tentar na conversa? Você não vai no campo, pelo menos na ideia, né? Não tem como. Vai ter que pegar Chama os líderes da equipe, conversa, troca uma ideia. Mostra na prática ali. Já estão falando até que ele vai usar o telão do Paulo Souza agora. Né? Tá lá, no legado, né? Enfim, olha só. Muita gente falando mal do Gabigol. Não faz gol com bola rolando, tempão sem fazer gol. Ó, o Gabigol já aliviou a dele. Perdeu um gol feito contra o Racing, que foi ridículo aquele gol que ele perdeu. Pro nível do Gabigol, né? O Marcos Paulo Lima perderia aquele ali 100 vezes. Agora o Gabigol, a gente tá falando do Gabigol. Na frente. O Parrini faria. Na frente, o Parrini faria. O Vanucci faria. O saudoso Fernando Vanucci falando que até a vovozinha dele faria o gol. Mas enfim, o Gabigol já aliviou a barra dele. Quebrou o jejum. Agora eu quero falar de 2 jogadores que a imprensa, vocês da imprensa, não falam. Ninguém fica colocando peso em cima dos caras. É só em cima do Gabigol. Mas o principal ídolo, o maior ídolo em atividade do Palmeiras, o Dudu, embora o Palmeiras esteja numa fase excelente, não se questiona, o time do Palmeiras é impressionante,
se impõe quando tá perdendo, se impõe quando tá ganhando, se tá empatando. O time tem cabeça fria e coração quente. Isso aí é indiscutível. Agora, por que ninguém fala que o Dudu ainda não fez gol em 2023? Você quer o tempo que ele não Por fez que gol? ainda ninguém fala também, Danilo, que o senhor Luís Soares, artilheiro do campeonato holandês, artilheiro do campeonato inglês, artilheiro do campeonato espanhol, também não balançou a rede ainda no Campeonato Brasileiro. Ele já balançou a rede em 2023, mas ainda não fez gol na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, tá aberto o debate. O que acontece com o Dudu, que não faz gol há quanto tempo? 6 meses, e hoje é dia 5? 6 meses e 2 dias. 6 meses e 2 dias sem fazer gol. Dudu, Sim. camisa 7 do Palmeiras, craque, astro, o cara que decide. Sim. Luís Soares, ainda não balançou a rede no Campeonato Brasileiro. Por que, Danilo? Por que, Vitor? Por que, Paulo? O Soares tem 3 rodadas, bicho. Vocês cobram demais também. Vocês da imprensa, Vocês da imprensa né? não têm paciência com os Eu acho que o caras, bicho. Soares tá sentindo um pouquinho daquela diferença do campeonato estadual pro Brasileirão. Ele Não é jogou a mesma todos coisa no jogar estadual. contra o Defensor do que contra o Bragantino, por Ele exemplo. jogou todos no estadual também, não teve um trabalho de prevenção de carga em cima dele, ele jogou tudo. Sim. Então agora que ele tá pegando os times que são mais... Ele jogou contra o Cuiabá, que é o time mais fechado, o Cruzeiro foi fora de casa, e contra o Santos. Assim, Perdeu o pênalti contra o Santos. perdeu pênalti contra o Santos. Mas ele vai fazer o gol dele ainda. Isso Não, daí, pra claro, mim, eu tô não é algo sendo que- contundente. Meu respeito pelo Luís Soares, é lógico que a gente tá sendo contundente, porque é uma pauta bacana, fazer a interessante comemoração dele? da gente discutir. Luís Soares, cara, pra mim é um baita centroavante, Sim. indiscutivelmente. Mas é curioso que um cara desse naipe ainda não tenha balançado a rede no Campeonato Não, sim, Brasileiro. mas eu acho que é questão de tempo mesmo, não é nada assim de... E até ele demonstra uma ansiedade, né? Na própria Copa do Brasil ele se mostrou ansioso pra fazer o primeiro gol, né? Eu me lembro de ter visto a partida Grêmio Campinense aqui em Brasília, o jogo foi aqui no Mané Garrincha. Cara, o Soares pegava cada bola, chutava, parava no goleiro, ele ficava ansioso, ele fica nervoso. E contra o Cuiabá ele também ficou nervoso. Não fez o gol, o Grêmio ganhou. Beleza, legal, soma 3 pontos. Só que ele tem que entender que já foi. Ele não tem que fazer gol mais contra o Sevilha, contra o Real Madrid, contra o Manchester United. Ele tem que entender que ele é um cara credenciado. Talvez tá faltando um pouco mais de paciência pro Luís Soares. E pro Dudu, ele não tá sem pressão nenhuma. Eu acho que ele também não se cobra. Porque, por exemplo, aí que tá a questão do Dudu. Porque ele tá há 6 meses sem fazer o gol. O último gol dele foi no jogo do título. Palmeiras 4, Fortaleza 0. 3 de novembro do ano passado. Meio ano sem fazer gol. 6 meses coisa, e hein? 2 dias. Pois é. Aí que a gente pensa, o Dudu jogando por um lado e com 6 meses sem fazer gol, 4 assistências na temporada, apesar da falta de gols. Mas tem o Arthur que entrou muito bem no time do Palmeiras. E tá jogando na outra ponta com ele. Tem a volta do Rony, tem a volta do Rafael Veiga. Ou seja, quando precisou poupar, aí o Dudu sente um pouco mais. Mas aí, por exemplo, ele não sente quando ele tem que fazer aquela jogada espetacular que ele fez na final do Campeonato Paulista e dar assistência pro Gabriel Menino. O Dudu não se cobra, o Luís Soares sim. Eu quero até fazer um convite antes do Danilo colocar o ponto de vista dele. A gente fez uma matéria especial lá no site do Correio Brasiliense. O Paulo Martins, inclusive, escreveu explicando essa situação do Dudu, que não faz gol, repito, há 6 meses e 2 dias. Então convido você a clicar lá no correiobrasiliense.com.br, acessar a aba de esportes, que vai ter essa matéria lá explicando direitinho esse jejum do Dudu. Vai lá, Danilo. O Dudu, ele tem uma questão de que, assim, ele é um cara que joga pelos lados também, né? Ele não é aquele cara que tá dentro da área centralizada o tempo todo pra fazer um gol. 6 meses realmente é muito tempo. Incomoda qualquer atacante que jogue na beirada, que jogue no meio, que jogue em qualquer lugar. Mas, assim, o dele dá pra atenuar um pouquinho, né? Ele é um cara que ele decide de outras formas. Ele decide mais na construção do que... Acho que se a gente puxar aqui o histórico da carreira dele, eu não vou ter esse número de cabeça agora, ele não é um cara que entrega tantos gols por temporada. 65 gols em 7 temporadas e meio no Palmeiras. Aí, ó. É muito. Então, assim, realmente é muito tempo sem fazer gol, mas eu acho que ele contribui de outras maneiras muito maiores do que com gol. Ele faz jogada, ele bagunça lá pela ponta e bota a bola no meio pra chegar um Rony, Puxa um Veiga muita e falta. fazer. É o cara que, um dos caras que mais sofre falta no futebol brasileiro. Ele Já tem um tem outra. equilíbrio, né? Você vê, enquanto o Dudu não marca, olha quem chega lá na área. Chega Flaco Pois é. Lopes, Rafael Navarro, chega Hendrick, chega o Rony, chega Rafael Veiga. Então tem muita gente, né? Não tem como o Dudu chegar junto. Se o Dudu for pra área, ninguém cria, ninguém serve. É o que o Pois Danilo é. tá falando. Eu gosto muito do Dudu e eu acho tão absurdo o Tite não ter convocado o Dudu durante a era Tite, 6 anos e meio de trabalho.
Eu acho que o Dudu até chegou a ser convocado, mas para um jogo, amistoso contra a Brasil e Colômbia, Colômbia. em homenagem a Chapecoense, Exatamente. aquela coisa toda. Mas assim, o Dudu teve um momento, até antes de jogar no Catar, ele teve um momento muito bom. E o Suárez é aquilo que eu falei, eu respeito demais ele, respeito demais o futebol do Suárez, é um dos grandes centroavantes da história do futebol mundial. 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, e a gente discutiu lá no início a questão da tolerância zero, que é a nova regra da CBF, a nova dica ali da CBF para os clubes de que não toleraria reclamações de técnicos e jogadores. E um detalhe curioso da última rodada, da terceira rodada, dos 10 jogos, 6 tiveram expulsões. Queria a opinião de vocês sobre isso. Um deles teve expulsão, inclusive, de jogador e de técnico, né? Que foi o Rafael do Botafogo e o Luiz Castro, à beira do campo. Luiz Castro dizendo cobras e lagartos para Edna. Eu não sei se fosse um árbitro, se ele falaria daquele jeito, com aquela veemência que ele falou. Sim. Mas o que aconteceu foi isso. Na última rodada, na terceira, 10 jogos, 6 com pelo menos um cartão vermelho. Exatamente. É um pouco complicado, né? A gente pensar assim, até a gente dava pra falar de chilique de português, né? Porque dos 3 técnicos que foram expulsos, a gente tava falando aqui antes, Abel, o Luiz Castro e o Maurício Barbieri, né? Maurício Barbieri que não é disso, né? Que não é disso, exatamente. Né? Dos portugueses a gente até espera, né? São muito sincerão, né? Que é isso, calma lá. Você não vai criar problema com o português, vai. Isso aí, talvez porque você não goste muito de técnicos portugueses. Não sei porquê. Mas a questão de reclamação excessiva... dá pra entender que às vezes é muito chato pra um árbitro. Tá ali em cima do calor do jogo, tem que cuidar da partida, tem que exagerar no cartão. Mas se o jogo não for conversado alguma hora, não dá certo. Pô, professor, a gente tava falando, inclusive, que teve um cartão amarelo por uma reclamação de falta própria. Não foi você que falou, Danilo? Foi. No jogo Cruzeiro e Grêmio. Isso, Oliveira do Grêmio. Exatamente. Ou seja, tomar cartão por causa disso não faz o menor sentido. A CBF, ela vai dar um passo atrás alguma hora, eu tenho certeza disso, porque isso não vai pra frente. Já tinha jogado pendurado essa Eu rodada. acho que vai piorar. O Vanderlei Luxemburgo tá estreando no Campeonato Brasileiro. Vou ser chafado, eu vou ser chafado. Você não tá ajudando o meu projeto. Vai ser chafado. Esse é o Vanderlei Luxemburgo e o Jorge Sampaoli, meus amigos. Eu não sei como é que ele não foi expulso contra o Racing. Ainda, né? Mas contra o Racing ele ficou na beira ali, que ele ganhou um cartão amarelo, naquela partida. Mas o árbitro de Flamengo e Racing é um cara estranho, viu? Jesus Valenzuela. Nunca gostei dele apitando. Nunca. Bom, a gente vai começar a falar agora jogo a jogo, rapidinho. A gente vai fazer agora as odds. Você, viciado em aposta, que tá aí na frente do computador, vai ganhar, vai perder. Um escanteio antes dos 10 minutos, um gol antes dos 3. Essa maluquice toda que vocês gostam aí. Isso aí é maluquice mesmo. Eu não sou apostador, mas a gente vai fazer um servição aqui pra vocês com as odds do Correio. As nossas odds são somente quem ganha, se é empate, vitória ou derrota. A gente não tem ainda um projeto tão avançado assim como o do Vanderlei Luxemburgo pra falar pra vocês se vai ter escanteio, vai ter gol antes dos 10 minutos, essa coisa toda aí. Mas vamos lá. Eu vou pedir pro Danilo me ajudar aqui com o horário dos jogos. A gente vai começar Pô, pelo... eu ia abrir o bet aqui pra ele fazer. Eu ia aproveitar aqui. Tá com a casa dele aberta ali, né? Sua banca tá boa, Danilo? Aqui. Se eu ganhar alguma coisa aqui, eu divido com vocês depois. Tá bom. Sua banca tá boa? Tá boa. Tá boa? Sempre Legal. tá boa, né? Eu sei que você vai apostar contra o Grêmio, disso aí eu vai sei. me ajudar aqui. Bom, o nosso produtor tá avisando que o tempo urge aqui, então vamos lá. Corre. Vamos lá. O tempo passa. Cruzeiro e Santos. Paulo Martins, o que você tem a dizer sobre esse jogo? É um jogo complicado, o Odair Helman num Santos sempre nota 6 nesse Campeonato Brasileiro, contra um Cruzeiro que cresce. O Cruzeiro do Pepa faz uma boa partida, acho que o Mineirão vai estar mais uma vez repleto aí de torcedores da Raposa. Independência, não? Independência. Que eu tô muito com o Mineirão na cabeça, mas é que o Ronaldo recentemente falou que inclusive que o Cruzeiro vai voltar a jogar no Mineirão, vai resolver finalmente essa coisa, né? Acho que é um jogo com um resultado a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro tá começando a ficar legal, porque teve uma excelente vitória na última rodada contra o Bragantino. O time tá conseguindo se montar bem com as peças. O Pepa ainda não falou de reforço, precisa de reforço, a coisa toda. Então, acho que o Cruzeiro tem o suficiente pra ganhar do Santos, que não vem jogando bem. Esse jogo é que horas, Danilo? 16 horas, 4 da tarde. E quem transmite? Quem transmite é Premiere, né? Só Premiere. Só Premiere. Então a gente vai passar pro próximo jogo. Cruzeiro, né? Cruzeiro. Vou marcar aqui. A odd quem ganha o jogo. Cruzeiro. Então tá bom.
Você é apostador, depois cobra do Paulo, porque ele tá dizendo que o Cruzeiro vai ganhar do Santos. Sim. Você vai fazer a múltipla do Vou fazer Correio a múltipla aqui do Correio. Se a gente ganhar, beleza. a pizza na segunda-feira é pra minha conta. Vamos lá. E aí a gente tem um jogo que eu particularmente não quero perder. Fluminense e Vasco, Vitor Parrini, jogaço. Que horas esse jogo? 21 horas, Sport TV, 4K, hein? Transmissão 4K. Transmissão 4K, Transmissão legal. Maracanã. Nós estamos batendo na tecla que essa edição tem pelo menos 2 jogos bons em cada rodada, né? Segundo clássico seguido. Esse é um deles. Fluminense e Vasco, assim, além de ser um clássico do Rio de Janeiro, confronto de 2 equipes interessantes. Embora o Vasco venha de derrota pro Bahia, vem jogando bem, vem confiante. Vasco fez um jogo duríssimo com o Fluminense no Campeonato Carioca. Sim, sim. E as 2 equipes estão mordidas. Embora o Fluminense tenha goleado o River Plate, ficou devendo contra o Fortaleza, né? Tudo bem que era uma equipe reserva, né? Tava direcionando as atenções para Libertadores, mas ninguém quer perder ponto no Campeonato Brasileiro. Lá na frente, 1, 2 ou até 3 fazem total diferença. Então, eu aposto no empate. E já cai a odd aí. Aposto no empate. No domingão, Danilo, a gente 11 começa... horas da manhã, 11 horas da manhã, a famosa matinê. Matinê. De domingo. Jogo da rodada. América e Cuiabá, América Mineiro. América, Mineiro e Cuiabá, hein? Não. Quem não tem, senhor. quem não tem muito, não. O América, o América tá capengando, né? O América no Brasileiro tá Mas não capengando, joga o mal. Cuiabá também, mas não joga mal, mas não tá ganhando. Não adianta nada, né? Vai ganhar agora. Empatou no meio de semana na Sul-Americana. Eu também acho que o América vai ganhar. Tem o fator casa, o jogo vai ser no Independência também. Já vamos pegar um gramadinho meio detonado lá por causa do jogo do Cruzeiro com o Santos. Não, o Cruzeiro que vai voltar pro Mineirão. Já Vai. tá acertado, vai jogar no Mineirão de novo. Nem sei porque esse jogo não é lá. Deve ser coisa de gramado, né? Que até o Como jogo é do bom ver Atlético tua boca, Mineiro. assim. Ajuste, Tem né? muito show também no Mineiro. Tem muito show no Mineirão, né? Mas eu acho que o América tem tudo pra ganhar a primeira. Deixa eu marcar aqui, ó. A oddzinha tá boa, América. América. E aí a gente volta aqui com o Paulo pra falar sobre um jogo que também é imperdível. Não é imperdível, mas é bacana pra assistir ali você. Vai em casa, Já decidiu o Libertadores. depois do almoço, né? depois daquela soneca. Sim. Tem São Paulo Internacional. São Paulo Internacional. Que horas, Danilo? No Morumbi. 16 horas, São Paulo Internacional no Morumbi. No Morumbi. Que jogo difícil, cara. Eu me lembro da edição do Brasileiro na pandemia, que o Inter foi visitar o São Paulo no Morumbi e fez 5-1. Isso não vai se repetir claramente. Mas eu acho que ainda assim o Inter é favorito pra ganhar do São Paulo. São Paulo ainda no começo de trabalho, aquela coisa um pouco mais lenta. O Dorival falta coisa pra ajustar o time. Tá jogando até legal pra um começo de trabalho. Mas o Internacional é um time que sabe jogar contra o São Paulo. Mano Menezes e Dorival vai ser um confronto interessantíssimo de assistir. 2 técnicos com fator defensivo, na verdade, é porque você, Marcos Paulo Lima, tá me obrigando a votar em um ganha, outro ganha ou empate. Que pra mim eu votaria em gols nesse jogo. Que eu acho que Não, o um vai ser Danilo um tá jogo... fazendo duplo aí, sei lá, triplo. Então o Danilo pode botar pra... Vamos lá. Pra mim é menos 2,5. Esse jogo não sai muito gol. Não, Aí quem eu acho- ganha? Quero saber quem ganha. Internacional, falei que Internacional. Internacional ganha? Internacional, sim. Vamos em frente então. Danilo, tem Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Que horas? 16 horas também. 16 horas no domingo. Se eu não tô enganado, é o jogo da Globo, eu Isso, acho. pra Exatamente. Globo, Exatamente. TNT, Casé TV vai passar também. Tudo Uma bem. porrada de Vitor Guarda Parrini sai do muro. Difícil, hein? Eu acho que esse daí é um dos confrontos mais imprevisíveis da rodada. O Flamengo, que a gente não sabe o que esperar. O Atlético Paranaense, que hora vai bem, hora decepciona, mas tem o fator casa. Eu acho que eu vou apostar numa reação do Flamengo mordido por conta da decepção na Argentina. Mas também não é pra empolgar. É resultadismo mesmo, coisa assim de 1-0. O Filipão, Luiz Felipe Scolari, vai estar sentadinho ao lado do técnico Paulo Turra. O Luiz Felipe Scolari, que escapou de ser eliminado pelo Jorge Sampaoli nas oitavas de final da Copa de 2014. Era o Jorge Sampaoli, o técnico do Chile. Pinilha Nas na oitavas, trave. exatamente. Na prorrogação, Pinilha acerta uma bola na trave, o jogo vai pros pênaltis. Aquela agonia no Mineirão. Quem diria que... Os jogadores choraram depois de classificar contra o Chile. Que Exatamente. vergonha. Thiago Silva sentou-se a bola, aquela coisa toda. Começou Quem ali, diria, o e quem drama diria, começou 7-1 ali. começou ali. quem diria que aquele jogo no Mineirão, depois daquele jogo, o Brasil voltaria ao Mineirão nas semifinais para tomar Pra de chorar 7-1. de novo, né? Para tomar de 7-1 da Alemanha. Então um reencontro aí, o Filipão não mais como técnico, em outra função.
revendo o... E 2 trabalhos em começo, né? Exatamente. O Paulo Turra também tá no começo de trabalho. Revendo o Jorge Sampaoli. Danilo, Bahia e Curitiba, domingo também, que horas? 16 horas também. Quem transmite? Bahia, transmite essa Premier, né? Premier. Premiere. Marcão tá me pegando com essa transmite aí, né, bicho? Pô, o Bahia tá empolgadaço, né? O Bahia ganhou do Vasco, ninguém esperava que eu conseguisse Jacaré? uma vitória. Jacaré. Vitor Jacaré. Não, Vitor Jacaré é bom atacante. Figura, Fez bom gol jogador. contra o Botafogo. Tem tudo pra jogar bem contra o Curitiba de novo. Alô, cartoleiros. Vitor Jacaré é um nome bom pra colocar no ataque Essa lá. rodada, sim. Acho que o Bahia vai conseguir, vai empolgar, né? Vai dar uma embaladinha com essa vitória boa Então, aí. pergunta, na temporada que vem, a dupla de ataque do Bahia vai ser Vitor Jacaré e Haaland? Possível, né? Se avisou ontem Ele tá, lá. ele tá falando isso porque nessa semana o City Group realizou um evento lá em Salvador e oficializou, né, a SAF do Bahia, e o Bahia passa a ser um dos irmãos aí do grupo City. O terceiro do continente. Família Chique City. Chique é ser City. Riacho City também tem aqui. Ai, meu Deus do céu. Então vamos lá. Ele tá falando isso só pra contextualizar, você não ficar aí voando. É porque na segunda divisão do Campeonato Candango do ano passado, tinha um time chamado Riacho City. O ex-bolamense. Ex-bolamense. E a gente fez uma matéria Chique é ser City, falando que o Riacho tava tentando chamar atenção no grupo City pra virar aí mais um sócio, mais um primo rico aí do grupo. Bom, mas aí também a gente tem Botafogo e Atlético, a gente já falou sobre esse jogo. Quem é que fala sobre Botafogo e Atlético agora? Paulo Martins. Pela Paulo anotação, Martins. acho Paulo que Martins, vai lá, Paulo. É, mais um jogo em que, como eu já tinha dito antes, que o Botafogo vai pegar um trabalho em começo, né? O Kudê ali balançando, balança não cai, aquela coisa toda. Acho que sofreu mais que dá conta pra ganhar do Alianza Lima no meio de semana pela Libertadores. É um jogo ali que o Atlético, se não achar o jogo no primeiro tempo, vai sofrer muito contra o Botafogo. O Botafogo, como eu disse, não tá jogando mal. Acho que talvez até de todo mundo aqui da mesa, eu que aprecio mais o jogo do Botafogo. E acho que o Fogão vence, né? O Fogão vence em casa. Pode colocar aí, Danilo. Você, torcedor do Palmeiras, que mora em Brasília, no Distrito Federal, dá pra pegar a estrada no fim de semana, ó, e dar um pulinho ali em Goiânia, onde o Goiás receberá o Palmeiras no estádio, esqueci o nome, não é Serra Dourada, não. É na Leipina, é na Serrinha, vai ser na Serrinha, não vai ser no Serra. Eu sempre penso que por ser um jogo maior, o Goiás vai jogar no Serra Dourada, mas é na Serrinha mesmo. Serra Dourada ninguém joga mais. E o Goiás tem um detalhe, né? O ano passado o Goiás tirou ponto de tudo quanto é time grande. Flamengo foi lá, perdeu ponto, Palmeiras foi lá, perdeu ponto, Atlético Mineiro foi lá, perdeu ponto. Impressionante o Goiás dentro da Serrinha. Parrini. Esse ano o Corinthians já perdeu ponto lá, né? Perdeu de 3-1 no primeiro jogo do Cuca. Mas acho que agora, por se tratar de Palmeiras, o cenário é diferente. O Palmeiras vem muito bem. É muito difícil a gente imaginar o Palmeiras perdendo. Imagina pro Goiás. Fortíssimo candidato ao rebaixamento. Meu Deus. Rodrigo Craveiro, periodista mais grande de Brasília. A gente tem um colega na redação chamado Rodrigo Craveiro, que é torcedor fanático do Goiás. Ele vai te cobrar isso aí. Vai ficar bravo, mas eu tô falando a verdade aqui. Eu acho que o Palmeiras vai repetir a boa atuação do Equador. Ganhou com veemência lá do Barcelona de Guayaquil. Acho que é jogo pra 2-0. O Palmeiras vai fazer o dever de casa longe de São Paulo. Grêmio e Red Bull Bragantino, Danilo Queiroz. Bragantino, 18h30, o virtual campeão brasileiro Grêmio. Ih, sentiu a provocação aí. Eu falei isso direto. Aquele olhinho assim do emoji. O virtual campeão brasileiro Grêmio vai empolgar, viu? Acho que tem tudo pra ganhar do... O Bragantino tá muito mal, né? Não, o Bragantino até que tá... No vou Brasileirão te falar tá uma mal. coisa. Perdeu por 3-0. Mas na Sul-Americana tá bem, empatou agora com o Estudiantes, tá bem. Empatou. O jogo foi na Bia Bichedid, mas vou dizer uma coisa pra você. Se o Soares fizer 2 gols, você não me fale um A de Grêmio na terça-feira. Não, você não deixou eu terminar aqui. O Grêmio vai ganhar pros empolgados aí com o Grêmio campeão brasileiro. Eu acho que o Grêmio vai ganhar do Bragantino com gol de Soares também. Vai pra calar a boca do Marcão que cobrou o Luiz Soares. Terça-feira não tem mais conversa de Soares fazendo gol. A pistola. Pra terminar, na segunda-feira, Corinthians e Fortaleza. Você tem que entender que o projeto tá só começando. Mas você tem que entender que a torcida faz parte do futebol. Então, o Corinthians vai começar a arrancada nesse jogo. É nesse jogo. E eu conto com você, torcedor do Corinthians. O Corinthians vai ganhar do Fortaleza. Cobrem de mim, Luxemburgo vai começar a dar jeito nesse Corinthians. Pra ser campeão, não, meus amigos, mas... Pra arrumar a casa. Dá pra arrumar a casa e dar Vai tranquilidade. jogar apontado pro Shell. Então, eu acho que o Corinthians ganha esse jogo. Bom, a gente acabou sobre Série A do Campeonato Brasileiro, mas a gente precisa falar agora sobre... A gente vai descer lá da Série A pra Série B, C, D. Série D do Campeonato Brasileiro. Senhor?
E nós vamos falar do Brasiliense e do Ceilândia, que estreiam neste fim de semana. Começa a Série D do Campeonato Brasileiro. Você que é leitor do Correio Brasiliense, o meu amigo Paulo Martins, o meu amigo Danilo Queiroz fizeram um guia muito bacana, com muito carinho, sobre a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. A gente se fechou no grupo dos Candangos, que eles vão apresentar para vocês agora, mas a gente tem uma matéria também bacana do Paulo Martins mostrando, eu chamei de Jurassic Park, aquele jogador que você nem lembrava mais, cara, que tava jogando. O Paulo achou e eles estão escondidos ali pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tipo assim, Hernani Brocador, tal. Chiesa. Você vai saber onde esses caras estão. Clicando lá no correiobrasiliense.com.br, você vai descobrir onde eles estão. Danilo e Paulo Martins, falem aí sobre a Série D do Campeonato Brasileiro. Antes de falar da Série D, deixa eu só tentar arrumar um jabá pra gente aqui pros próximos. Claro. Ó, a nossa odd aqui, a odd do Correio aqui, nessa minha casa de aposta, deu 3.410. Vou fechar aqui. Então, se no próximo episódio você, casa de aposta, quiser patrocinar o nosso podcast, pra gente falar Sim, com o seu nomezinho, exatamente. a gente vai fazer toda a rodada aqui, né? A gente fala a sua odd aqui. Fala. Tô com É medo só desse procurar o internacional. marketing do Correio Brasiliense que a gente vai. Tô com medo desse internacional que o Paulo falou, mas vamos fechar aqui. Pô, mas Vamos ver. tem, Se der certo, a tem pizza na palpite muito segunda-feira. pior por aí, tá? Tem Ó, o palpite Benjamin muito vai pior puxar aí. minha orelha aqui. Vamos lá, 10 minutos e tá para a gravando, a Série gente D. tem que falar da Série D e Dá pra falar do em Brasileirão Feminino ainda. Vamos lá. Ó, faltam 10 minutos, então, pra gente até arredondar que DF vai tentar pela 10ª vez consecutiva sair da Série D. Desse atoleiro que se enfiou lá em 2014, quando o Brasiliense caiu da... 2013, né? Caiu da C pra D, jogou em 14, quase subiu naquele ano. Foi, inclusive, o ano que chegou mais perto de subir nas quartas de final. Acabou perdendo pro Brasil de Pelotas nos pênaltis em pleno Cerejão. E vai começar mais uma temporada de Série D, a 10ª tentativa consecutiva esse ano. Brasiliense e Ceilândia vão estar lá tentando tirar o DF do atoleiro. Brasiliense que todo ano a gente vê aquela coisa, roda elenco, faz uma das melhores campanhas, fala assim, caraca, agora será a vez do Brasiliense. Aí chega no mata-mata um Nova Venécia, uma Ferroviária, um Mirassol, um próprio Brasil de Pelotas, como a gente mesmo citou. É complicado. E o Ceilândia, se a gente falava disso, é bem abaixo daquilo que a gente viu em 2022, em questão de futebol, em questão de investimento. Lucrou pelo menos 3 milhões de reais com as classificações na Copa do Brasil contra Avaí e Londrina, e ninguém sabe onde está o dinheiro. Mas fica aí perdido. Acho que o Ceilândia não tem tanta bola, até pelo grupo que pra mim esse ano é mais difícil que no ano passado, pra passar da fase de grupos. O Brasiliense passa, mas deve ser a mesma história de todo ano. O futebol do DF não consegue alegrar. Só uma quebra desse encanto faria o futebol do DF ser de credibilidade pro cenário nacional, ou pelo menos pra gente aqui do DF. Pô, mas aí vai até ter uma discordância da minha opinião com a sua. Eu não acho esse grupo tão difícil assim, não. Mas é mais difícil. Se a gente for puxar, tem o Anápolis, que sim fez uma boa campanha. Aí Brasiliense, Ceilândia, tem o Interporto, que foi totalmente... Caiu no Campeonato Tocantinense com uma situação bizarra de jogar sem jogador no bid, né? Aí perdeu 3 pontos e caiu. Reformulou o time inteiro. Iporá é um time totalmente reformulado. Interporto, sim, cara. O Interporto chegou... Não. Eu digo assim que o Interporto não passa. Ah, sim. Chegou um grupo de Brasília lá no Interporto, reformulou o time inteiro. Iporá reformulado, Operário reformulado. União Rondonópolis foi vice-campeão no Mato Grossense, mas deu uma mini reformulada lá. A Série D é isso. O Real União Rondonópolis é o time do Mecenas do Internacional. É o cara que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar contra o Flamengo em 2020. Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, e o Rodinei foi expulso. Enfim, a Série D é um campeonato. Campeão, a Série D é assim, é um campeonato que os times estão praticamente recomeçando. A gente não tem como falar como é que vai jogar, sei lá, o Iporá. Contraria todas as odds, todos os prognósticos. A Série D é difícil de você prever. Difícil. A Série D é muito complicada. Sim. O próprio Ceilândia está reformulado, o próprio Brasiliense também passou por um ou outro. Eu vou até falar um time aqui, que eu acho que nem é consenso aqui na mesa, pra ficar de olho, que é o Real Ariquemes. Por quê? Porque os caras estão entrosados. Sim. Estão jogando, é o único time que tá ainda com o Campeonato Estadual em andamento. Ou seja, eles vão chegar com perna jogando, ó, já tem tempo o Brasiliense teve intervalo, né? o Brasiliense teve intervalo, o Ceilândia foram mais de 45 dias. O próprio União Rondonópolis que jogou final ficou 2-3 semanas parado aí. Então, se o Ariquemes começar bem, conseguir pontuar bem lá nas 3, 4 primeiras rodadas, que é quanto que vai estar ainda com o time mais quente, é um time pra ficar de olho, sim. Mas eu não acho um grupo tão complicado assim, não. O Ceilândia tá com um time bem reformulado, a gente também não sabe muito o que esperar do Ceilândia. Mas eu acho o grupo acessível ainda. Eu tenho uma opinião sobre a Série D que remete um pouco para a Série A. Eu queria que vocês comentassem. A gente já tá caminhando pro fim do podcast. O Cuiabá, um dia desse, estava na Série D, né? Sim. Sim. Inclusive, se eu não tô enganado, enfrentou o Brasiliense nessas caminhadas aí, não?
Deve ter jogado alguma vez. Mas o Talvez Cuiabá, por ser o da mesma recordo. região. O Cuiabá é um desses times que servem de exemplo pra quem quer realmente voltar. E o Brasiliense já fez essa caminhada. É sempre bom lembrar, cara, foi muito bonito o que o Brasiliense fez no início. O Brasiliense em 2004, em 2002 ganha a Série C. Série C. Em 2004 é campeão da Série B. Em 2005 estreava na Série A. Então, é possível. É possível. É possível, o Brasiliense já mostrou isso. O Gama já mostrou isso lá atrás, conquistando também a Série B em 1998. Foi subindo. Agora também é importante mirar no que fez o Cuiabá. O Cuiabá tá ali. O Cuiabá a gente sabe que não vai ficar muito tempo Tem outros na primeira exemplos divisão. também. Mas hoje, o Cuiabá é uma referência, né? Claro, É a claro. referência do Centro-Oeste, é a referência de um time pequeno que se organizou e subiu. Então, boa sorte ao Ceilândia, boa sorte ao Brasiliense na Série D do Campeonato Brasileiro. A gente torce de coração para que pelo menos um deles suba. Ano que vem a vaga é do Brasiliense e do Real Brasília, que é o atual campeão candango. Mas se um deles conquistar o título, abre vaga para outro. E aí Chegar seria na semifinal. Seria o Paranoá. Seria o Paranoá. Precisa chegar só a semifinal. Essa é a chance de ouro do Ceilândia, então, né? Ceilândia Ainda nem Não, chance de ouro, é que de ouro. precisa. Tem que ser o Brasiliense, na verdade, para abrir, né? Pra abrir uma vaga, né? da próxima disputa. Tem que ser o O brasileiro. Brasiliense tem que subir para que seja aberto. Paranoá. Exatamente. E o Ceilândia, a questão do Ceilândia ainda, não é nem- Missão o Paine impossível. falou que a chance de ouro não é nem isso. O Ceilândia perdeu a chance de ouro de garantir calendário agora no Candangão. Eu lembro que no jogo contra o Santos, eu tive um momento que eu consegui conversar com o técnico do Ceilândia, o Adelson de Almeida, e o Santos já tava meio capengando no Candangão. Ele falou, meu objetivo é tentar botar o time na semifinal e dar calendário, deixar o time com calendário. Não conseguiu. Ou seja, o Santos não tem calendário para 2024, ele só consegue se subir. Então o Ceilândia tá numa enrascada daquelas bem grande, e o elenco também não é lá isso tudo, não. Antes que o Benjamin puxe as carrapetas ali, desliga o microfone, a gente vai falar do futebol feminino para terminar. O Real Brasília, que é o representante do Distrito Federal na Série A1 do Brasileirão Feminino, enfrenta o Ceará esse fim de semana no Defele. Você que não sabe onde fica o Defele, é na Vila Planalto. Vá lá, prestigie o time do Real Brasília no fim de semana. O Real Brasília que continua brigando ali para sair daquela zona da confusão e caminhar rumo à classificação para as quartas de final, Parrini. E o jogo contra o Ceará é a oportunidade perfeita, porque dos 9 jogos, né, perdeu todos. Então o Ceará apanhou de todo mundo, o Real Brasília vinha de vitória contra o Atlético Paranaense, só que perdeu pro Flamengo, o que é normal, tendo em vista que o Flamengo é o vice-líder. Então agora encara o Ceará para realmente mostrar, já que talvez não dê para beliscar uma vaga nas quartas, dá para fugir do rebaixamento, é a oportunidade perfeita. A gente colocava o Real Brasília como um time que poderia ir longe, só que a gente vê uma crise aí nos bastidores, né? Crise? Crise nos bastidores. Denúncia! O Portal Planeta do Futebol Feminino divulgou que o clube enfrenta atraso de salário. Pelo menos 2 meses. Incrível isso, né? Os A valores presidência confirma só pra deixar bem claro. os valores ainda não foram divulgados, mas querendo ou não, isso daí Importante isso, tá, que o Danilo né? tá colocando. Há uma denúncia de que há atraso de salário no Real. O presidente admite 1 mês de salário atrasado. E o Real Brasília vai enfrentar o Ceará, né? Inclusive, vou até falar aqui, ficou bravo que a gente tava indo atrás disso daí, presidente. Transparência. Por favor, né? Jornalismo é isso aqui, e o mínimo de que o Real Brasília acabou de ser campeão candango no masculino, tem Todo um mundo trabalho encheu a legal bola, no feminino. A gente tem reconheceu o que ressaltar trabalho. que são 7 anos de trabalho bem linear, 7 anos de trabalho bem certinho, mas vamos acertar isso aí, né? Ele acabou de trazer mesmo. uma treinadora lá dos Não, Emirados sim, Árabes. tem um trabalho bem sim. feito. É. Pode ter sido até uma situação pontual, ok, mas assim, ficar bravinho com a imprensa porque que tá indo atrás disso aí, Sim. enfim. Inclusive tem um asterisco do Ceará, que é um time que tá jogando muito com a garotada, né? Porque o Ceará teve, inclusive, uma polêmica até maior que essa do Real Brasília, de depois de ter caído pra Série B no masculino, ter cortado aí o investimento no feminino. Tomou e umas na goleadas categoria de base. absurdas no início do Sim, campeonato. 14 pro Corinthians, 12 pro Palmeiras, uma É um coisa saco triste. de pancada do campeonato, verdadeiro. Uma Infelizmente. pena, né? Só mais Então- uma informação importante aqui. Claro. O Atlético Paranaense, que é o rival direto do Real Brasília na briga de rebaixamento, estão todos lá com 7 pontos. O Atlético já jogou hoje e perdeu. Pro Grêmio. Perdeu pro Grêmio de 2-0. Ou seja, o Real Brasília, qualquer vitóriazinho, um empatezinho, já sai da zona de rebaixamento. Importante. Pode abrir até 3 pontos. E a gente tem representantes também na Série A2 e na Série A3, né, na Danilo? Série A2, eu vou ter que dar uma olhadinha aí, pai. Não pedi pra ele olhar aqui os jogos do Minas e do
e do Crespon, porque o Capital vai jogar mata-mata da Série A3 no JK também, no domingo. É mais ou menos o mesmo horário do Real Brasília, acho que é 3 ou 3h30 contra o Uberlândia. Vai ser o primeiro jogo do mata-mata seguinte. Eliminou o Oceanândia, vai pegar o Uberlândia agora. Minas e Crespon que tiveram o jogo na última semana, vitória do Minas por goleada, foi 4-0, 4-1, alguma coisa assim. O jogo foi no Abadião, mando do Crespon, mas o Minas venceu e pelo menos aliviou um pouco a situação no grupo A desse brasileiro feminino A2. E vamos ver o que vai ser do Capital nesse A3, né? Isso, na A2 o Minas pega o Fluminense, o Crespon o Botafogo. Botafogo e Crespon é no Abadião. Então é isso, a gente falou aqui de Série A do Campeonato Brasileiro, demos uma pincelada sobre Libertadores e Sul-Americana, que estavam aí no meio da semana rolando. Falamos da Série D do Campeonato Brasileiro e encerramos com a Série A1 do Brasileirão Feminino. Eu peço que você siga acompanhando a cobertura do Correio Brasiliense no correiobrasiliense.com.br, no jornal impresso diariamente, nas nossas redes sociais, no blog Drible de Corpo, enfim, temos de tudo um pouco para você acompanhar no podcast que vai estar disponível aí no YouTube, vai estar disponível no Spotify, e que você fique esperando aí a nossa próxima gravação, o nosso próximo bate-papo, a nossa próxima mesa redonda, na verdade essa mesa aqui é retangular, pra gente falar sobre futebol brasileiro, tá bom? Eu agradeço demais ao Benjamin. O cara ficou levantando a plaquinha aqui, bicho. Ele vai me brigar comigo agora depois do programa. Mas ele mais a placa que é assistente, né? Exatamente. A gente tá que nem os acréscimos do Campeonato Brasileiro. A gente combina um tempo e avança. Mas eu quero agradecer demais ao Samuel Calado, na direção, e também ao Benjamin Figueiredo, que é o nosso produtor, nosso editor, e vai deixar tudo bacana aí pra você acompanhar. E como eu sempre digo, um abraço, toco e me voe.